Olá pessoal, tudo bem? O objetivo desse vídeo agora vai ser falar um pouco para vocês sobre o anel Helio Ring, ok? E eu tenho utilizado ele, até vou ver aqui quanto tempo, acredito eu que um mês, aproximadamente um mês. Estou gostando e o objetivo é compartilhar aqui de uma forma bem honesta o que eu tenho visto que está legal, o que eu acho que é complemento. Já adianto que não é algo que vai substituir um relógio, não é algo que vai substituir uma banda, tá ok? Ele é um dispositivo adicional, fechou? Vamos lá então, vou entrar aqui no Zep. Nesse momento eu estou utilizando somente ele. Eu liguei o T-Rex 3 dias atrás só para fazer um teste, mas eu não estou utilizando, tá ok? Então aqui, notem que na parte de cima ele já está levando um tempo para atualizar, agora atualizou, ok? Vou lá no dispositivo para mostrar para vocês, ó, 3 dias só, e ele já está com 20% de bateria. Então ele é um dispositivo que não vai durar 4 dias de bateria. Então já atente-se a isso, é natural, óbvio, que é um anel, então ele não tem espaço para bateria, tá legal? Então vou deixar aqui na tela inicial e vou mostrar um pouco para vocês do dispositivo em si, tá ok? Deixa eu só colocar o retorno aqui da câmera para eu ver o que está aparecendo. Ah, não mostra o retorno enquanto eu estou gravando, tudo bem. Vamos lá, vamos ver se vai dar tudo certo. Bom, o anel em si, depois eu posso fazer um close aqui e mostrar um pouco melhor na edição para vocês. É um anel bem bonito, a parte de cima dele tem uma marcação assim e tudo mais bem legal. Por dentro tem os sensores, mas não é nada que incomode. É um anel muito, muito leve. É muito leve, realmente. Então quando você pega ele, fala, gente, como assim? Ele eu acredito que é mais leve do que uma aliança de ouro. Tá ok? Primeiro ponto é este. Para você recarregar ele, ele vem com essa basezinha. Você simplesmente conecta o cabo USB aqui, certo? Um USB-C. E aí você precisa alinhar esse risquinho que tem nele, aqui, com esse risquinho que tem no carregador. Você alinhou os dois, colocou aqui, conectou um cabo USB, vai aparecer essa luzinha aqui, uma luzinha branca acendendo e apagando, tá ok? Outro ponto, esse risquinho aqui, ó, é o risquinho que deve ficar pro lado de dentro da mão, tá ok? Do dedo. Então ele deve ficar aqui, centralizado nessa parte aqui da palma da mão. Outra questão, a Amazfit indica que para um melhor resultado, o ideal seria utilizar no dedo indicador. Eu optei por utilizar no anelar. Não faz sentido usar uma aliança e usar também um anel inteligente. Então eu substituí um utilizando somente o inteligente nessa questão. Tá legal? Outro ponto, fui medir o tamanho dele. Eu peguei a aliança, que eu já tinha o tamanho como referência, e fiz a conversão para o tamanho do anel. Inclusive, eu acabei de entrar aqui no Amazfit, perdão, no AliExpress, onde eu comprei ele, tá? Ele aqui, meu objetivo não é falar de preço, até porque esse vídeo pode ser visto daqui a alguns meses e tudo mais, e os preços podem variar bastante, tá? Então não é esse o objetivo. Então aqui, eu comprei errado, o tamanho 8, e aí depois eu fui e troquei pelo tamanho 12. Então, esse anel que eu tenho aqui é um anel tamanho 12 e eu utilizo ele no anelar. Tá legal? Então, basicamente é isso. De hardware não tenho o que falar, que a parte de cima é bem bonita. É uma cor, não sei, um marrom com dourado, com, sei lá. É uma cor bem diferente, bem única, tá? Dá pra saber na cara que é da Amazfit. Eu gosto bastante, tá ok? Então vamos lá, vamos voltar aqui pro aplicativo, porque é onde tem as funções. Porque no relógio, no anel, perdão, você não tem nada. Você tem basicamente só isso, acabou. Colocou ele. Ah, tem outras observações também, tá? Então, primeiro, tem esse dedo, tem a questão de carregar e tudo mais. Qual outra observação que eles colocam? Para você não utilizar ele tomando banho quente. Mesma coisa que aconteceu no Huawei Fit 5 Pro, que eu detestei, na verdade, achei o dispositivo fraco, sendo bem direto falando isso. Não senti isso com a Amazfit T-Rex, por exemplo, com o Garmin ou com outro dispositivo que eu tenho utilizado antes, só com o Huawei e só com ele. E eles alertam também não utilizar produtos de limpeza, tá? Para você, de repente, não estragar algum circuito aqui, alguma coisa. Então, aqui ele tá até com a luzinha acesa, ó, que ele tava varrendo aqui. O que acontece? Durante o dia, a cada 5 minutos, ele faz uma leitura, não dá para ver muito bem, mas durante a noite, quando você vai monitorar o sono, ele fica bastante tempo aceso. Então você consegue ver à noite ele acendendo aqui nos dedos, até sua pele brilhando verde aqui, porque ele está acendendo, tá ok?
Isso é legal vocês saberem. Então, nada de ficar lavando a mão com produto de limpeza e nada de tomar banho com produto. O que é legal é que quando eu estou na minha casa mesmo, onde eu moro, eu deixo esse carregador em cima da mesa e toda vez que eu vou tomar banho, eu ponho ele para recarregar. Então funciona super bem. Só que, por exemplo, como eu estou no final de semana, eu já não coloquei nenhum dia para recarregar, isso aqui estava dentro da minha mochila, e acabou que ele já está com 20% de bateria. Vou colocar para carregar daqui a pouco, tá bom? Vamos lá. Lá em cima, então, canto superior, vamos agora pro app, tá ok? No canto superior esquerdo, o desenho do anel e a bateria, né? Tá em vermelho aqui, tá crítico, a bateria tá pequena. Visão geral, o Hybrid Charge. Cara, o aplicativo é o Zep, né? Não vai mudar muita coisa, tá? O Hybrid Charge, o sono e exaustão. Então são eles aqui na parte superior. Vamos descer um pouquinho aqui, tem um aplicativo, tem um vídeo já onde eu falo todas as funções do aplicativo Zep, lá está detalhado. Aqui eu vou focar só naquilo que é diferente para o anel, tá bom? Vamos lá, tem alguns insights aqui que é o aplicativo que mostra. Foco de hoje, mais resistência do que força, porque é ontem eu fiz atividade física. Obviamente que ele não pega igual um anel ou igual uma banda, mas pegou o que eu fiz, tá? Movimento, carga de esforço, status do treino, VO2 máximo, não mede, duração do sono, variabilidade da frequência cardíaca, que é importante, no meu caso já está alertando para eu ficar atento, porque ontem eu fiz atividade física e, na verdade, ontem eu capinei, né? Tem gente que fala carpir, tem gente que fala capinar. Eu capinei um pasto meliponícono que eu tenho lá das abelhas e tudo mais. E eu fiz isso 1h30 direto capinando, inclusive um feedback legal, tá? Eu fiz uma parte com luva, uma parte sem luva e com o anel o tempo todo na mão, capinando com enxada convencional e tudo mais. Ah, não senti incômodo. Acostumei com o anel 100%. Zero incômodo no dia a dia, zero incômodo nessa questão, inclusive, né, de capinar. Isso é importante compartilhar com vocês. Tem uma questão que o seu dedo ele varia de tamanho durante o dia, temperatura e tudo mais. Então é legal você colocar ele, testar, ver se realmente você não vai ter incômodo, tá? Mas assim, não é muito larga, eu usava aquela aliança que é côncava assim, então ela já tem um espacinho também. E assim, super legal. Não vi problema nenhum, dá para utilizar tranquilamente. Fechou? Então só essa questão que coube aqui um parênteses. Vamos voltar aqui onde eu estava? Então aqui a parte de baixo. Biblioteca de treino Hyrox, em andamento, o que está rolando. Comida, não estou registrando nada. Saúde cardíaca, meu calendário, peso, gordura corporal, que aqui veio da balança, não veio dele. E algumas outras questões aqui. O pai, né, que vem do Amazfit, que tem essa função, que eu já expliquei no outro vídeo. Estresse, emoções e prontidão. Então vamos lá. Vamos colocar aqui dos dados que ele tem, tá? Que é do anel. Então primeiro, sono. No sono, o que acontece? Ó, eu deitei realmente meia-noite 13 e acordei 6h30. Então ele pegou o horário do sono correto. Tem uma ou outra noite que ele não pega certo, tá, pessoal? Ele dá uma vacilada aqui. Mas na maioria das vezes ele tem pego o horário bem correto, bem compatível com os outros dispositivos. Teve um outro dia que eu acordei 3 da manhã, que eu fui ao banheiro e tudo mais, que ele já cortou meu sono e tal. Aí depois você entra aqui em editar, muda o horário de início, o horário de fim e tá tudo certo. Tá tudo resolvido, tá legal? Então, só para vocês saberem. Então, a análise de sono eu considero muito boa. Aqui, ó, aqui dá para saber aqui a data que eu comecei a utilizar, ó. Opa. Julho, final de junho. Então, não, esse aqui eu acho que eu tava com outro relógio. Não sei. Acredito eu que seja comecinho de julho. Aqui, ó, 4 de julho. Dia 4 de julho em diante eu fui utilizando ele. Fechou? Vamos considerar aí um mês, hoje é dia 9 de agosto, então um mês e pouquinho que eu estou utilizando ele. Então vamos lá, sono, tá bom, ok? A pontuação do sono eu considero boa. Aqui tá considerando uma semana aqui, né? Os dados anteriores. Na verdade ele não tá entrando, ele só mostrou os dados aqui do... Deveria mostrar dos últimos 7 dias, mas não mostrou, ó. E eu utilizei ele todo dia, tá? Só teve um dia que ele acabou a bateria. Insight do sono, então não quero mostrar isso aqui, tá? Tá no dia 14 de junho também, né? Pô, vamos voltar aqui para hoje. Aqui, ó, hoje. Ok, hoje. Vamos lá. Entrei aqui no sono, 6h22 de sono, não cochilei. Duração, 6h22, tem a hora aqui, né? Certo? Domingo, aqui tem o gráfico dos últimos 7 dias, então é legal mostrar aqui, ó, como que foi meu sono e como que eu fui menor ou maior em relação aos outros usuários, acredito eu que da Amazfit, não só do relógio, tá? Aqui tem umas questões de aprender mais aqui. Quantas horas de sono eu preciso, aí tem uns detalhes aqui, ó.
de 7 a 9 horas para a minha idade, tá ok? Então tem alguns dados aqui que você pode aprofundar um pouco mais sobre o seu sono. Voltando, depois de duração, regularidade do sono, estou 79% regular, porque eu viajei, aí dormi um pouco mais tarde, esse final de semana também não dormi no horário padrão. Depois, sono profundo, aqui no caso, né, tá falando do leve, profundo, quanto que eu tive em cada dia, tá, em cada noite de sono, no caso, né, e comparado com os outros usuários, mesma coisa, tá. Sono REM, né, do registro involuntário lá, dos olhos, quanto que eu tive aqui, tô legal aqui, tá, tô dentro do padrão aqui, dentro do limitante aqui. Então bora, sono REM também, tudo certo, ganhei mais da galera aqui, ó, tô mais do lado direito aqui. O tempo acordado, 0. Então, bora. Ganhei. Sei lá. Em comparação aqui só tem para frente e para trás. Só na quinta-feira que eu acordei mais, né? E aqui, etiqueta de sono. Se eu li, se eu ouvi uma música, se eu treinei, se eu tomei café, se eu bebi, se eu tomei uma água atrasada. Não sei o que é isso, tá? Se eu comi um lanche, se teve um horário tardio vendo telas, se eu estava jogando, se eu estava ansioso, com estresse, doente, cansado, trabalhando, com um ambiente com ruído, se eu tomei banho antes de dormir, se eu arrumei o quarto e outro, etiquetas aqui de sono. Como que é o meu humor ao acordar, ele me mostra isso, eu posso ir preenchendo. E aqui os dados dos últimos 7 dias, tá? Versus os últimos 7 dias. Então tá aqui o dado da meia-noite versus os últimos 7 dias aqui. Bastante funções. Então, regularidade do sono, frequência cardíaca durante o sono, hipopneia, eu não sei como é que é, deixa eu só entrar aqui. Aí aqui, ó, suspeita de risco baixo, melhor saber, né? Tive 8 saltos, aí aqui eu tenho explicando um pouco melhor o que que é. A hipopneia, também conhecida como hipopneia obstrutiva, refere-se ao sistema comum de distúrbio respiratório relacionado ao sono, no qual a intensidade do fluxo de ar respiratório de uma pessoa diminui e a capacidade de respirar é prejudicada devido à obstrução parcial das vias aéreas ou estreitamento. Geralmente, a hipopneia é um episódio de respiração superficial, geralmente durante o sono, no qual a intensidade do fluxo de ar respiratório diminui mais de 50%. E aqui explica tudo, tá? Não vou entrar, não vou fazer uma aula, mas entendi mais ou menos o que é aqui, eu preciso dar uma olhada, inclusive, tá? Relatório de tendências semanais. Aqui, basicamente, mostrou aí os últimos, né? Não eu em comparação, mas a tendência. Tanto a tendência de pontuação do sono, duração do sono, regularidade. Olha só, se eu olhar aqui, a duração do sono caiu 47 minutos. A regularidade caiu 8%. Sono profundo caiu 19 minutos. Sono REM caiu 13%. Tá ruim, hein? Tempo acordado, 0, que geralmente não fico. Cochilo não tenho. Essa hipopneia aqui no gráfico, não dá para mudar muita coisa. A frequência cardíaca durante o sono também subiu um pouquinho. E não tem diário de dormir, eu não anoto as coisas, mas posso anotar porque tem no aplicativo, tá? Tendências mensais. E aqui ele mostra todo o mês de agosto. Opa! E aqui o mês de julho. Vamos ver se tem junho. Eu comecei, na verdade, tem mais tempo, tá? Eu até realmente estava lembrando. Então foi na metade de junho que eu tenho utilizado esse anel. Fechou? Quase 2 meses. Aqui matou na parte de sono, ok? Dentro do Hybrid Charge, ok? Então o que acontece? Ele tem uns insights, inclusive ele foca muito, obviamente, na temperatura, né? Porque é um recurso que o anel tem, que é bem interessante, que o T-Rex não tem, mas que uma pessoa comentou aqui ontem, na verdade, fez um comentário ontem ou hoje, informando que o Balance 2 tem. Legal, como não tive, eu também acabei falando errado lá, que eu não tinha na Amazfit. Na verdade, não tem no T-Rex 3. Pelo menos eu não achei no T-Rex 3. Pode ser que tenha outros modelos, tá? O que eu tô falando aqui é a minha experiência. Eu tive Garmin, tenho ainda, né, 955, Forerunner 955, Amazfit T-Rex 3, Huawei Fit 5 Pro e Xiaomi S5. Acho que é isso. E UP e o anel aqui. Opa, deixei fechar. Vamos ver se continua. Não, não continua. Vamos gravar. Pera aí, deixa só. Microfone ativado. Vamos voltar. Vamos lá. Então agora eu estou no Hybrid Charge, ok? 31, essa é o que eu tive hoje. Ontem, opa, desculpa, Hybrid Charge aqui. Vamos entrar aqui na data. Vamos ver o meio de semana aqui, ó. De 50 a 88, então eu acordei com 88 e foi caindo, tá? No dia 5, 92 a 50, então recuperei bem a noite, depois gastei metade da bateria, 92 a 54, e aí depois deu, né, viajei e foi caindo, 78 até 39, depois 82 a 34, que é o tanto não.
e agora estou com 31. Insight, temperatura corporal está 0,7 acima da faixa normal. O Hybrid aqui, como que eu carrego e como que descarrega. Como que eu acordei. Então, acordei hoje com 60, 79. A UP também faz esse gráfico para ver o quanto você recuperou à noite. Ao acordar, como que está aqui, ó, 90, 88, 92, 92, 7882, 64. Então, acordei menos hoje. Dormi menos também, né? E aqui viajei nas últimas 2 noites, tá? O resto estava lá, tudo média 90 lá, ó. 90, 88, 92, 92, então um pouquinho acima de 90. Caiu um pouco nos dias de viagem. A variabilidade da frequência cardíaca. Isso aqui é condicionamento físico direto, na lata. Eu fiz atividade física ontem, a variação da frequência cardíaca minha foi lá para baixo. Então, sinal que não estou recuperando bem. E caiu notória. A UP pegou, o relógio da Huawei pegou, isso aqui esquece, todo mundo pegou. Então, tá certíssimo, tá? E a frequência cardíaca em repouso, ele vai medindo a cada 5 minutos e tudo tem lá o cursinho lá no finalzinho, se você tiver qualquer dúvida, tudo em português, belezinha. A Masfit é bonitinha, tá? Vamos lá, então aqui a gente passou pelos de cima aqui e agora entra no exaustão, né? O quão cansado eu estou. Então vamos entrar aqui, ó. Vamos no meio de semana. Ó, quem apareceu de novo, bem te vi, tava no vídeo que eu gravei ontem do Huawei, tá? Ó, não é aqui, exaustão. Então vamos lá, ó. Tava 100% exausto sei lá que dia. Ó, 2 de agosto, 8%, 62, 29, 100%. Teve dia que eu tava moído, né? Os outros tava menos cansado, tá vendo? Ó? Teve uns dias que eu tava bem, teve uns dias que eu tava cansadaço. Então, basicamente, ele mostra esses dados. Se eu pegar a data de hoje aqui, voltei para hoje. Vamos lá. Atividades diárias, mais 17. Ou seja, eu consumi 17 da minha exaustão. No meu dia, gastei 17% da bateria que, teoricamente, eu acordei com ela, né? A Garmin usa Body Battery, aqui o Hypercharge e o tanto que você gastou. A UP também tem a questão da recuperação e vamos que vamos. Sugestão diária tá baixa, zona de frequência cardíaca 121, 105, tá alta, né? Nem sei se é minha aqui não, a minha tá menos que isso, né? Duração 21 minutos, deve ser... Hoje eu fiz uma atividade rural também, tá? Eu joguei um defensivo agrícola lá num pasto, eu tinha uma bomba costal de 20 quilos, bem íngreme, lá eu cansei, lá foi puxado. E aí tá marcando aqui 21 minutos, justo. Nível de fadiga, como que está, nível de condição física e forma de treinamento. Então aqui está a exaustão. Passando então no menu principal, passamos por todos aqui em cima. No visão geral ficou algumas coisas ainda, tá? Status do treino, então todos aqui você pode entrar, todos ele vai entrar em algum submenu desse, tá? Então sempre que está no geral, qualquer coisa que eu clicar aqui, abre algum outro pro lado. O que eu queria mostrar para vocês agora, que eu achei super interessante, é aqui, ó, em atividade. Dentro de atividade, tem, por exemplo, aqui de quarta-feira, foi um ciclismo, aqui eu fiz no Parque Ibira, eu fiz com o smartphone próximo a mim. Claro, ele pegou o GPS do smartphone, mas ele mostra o gráfico super completo, mostra as informações, a duração do treino, média de frequência cardíaca, média de velocidade, o quanto que eu desci, subir, ascensão, né, no caso, e a velocidade máxima que eu dei, 36 km, tá? Por hora. Então, aqui, ó, velocidade média, olha que legal, mostra todos os gráficos, ritmo cardíaco, as zonas de frequência cardíaca que eu tava, na zona 1, zona 2, zona 3, deu até uma zona 4 aqui, ó, 5%. Altitude, então as voltas são iguais, então o gráfico vai ficar praticamente igual, só no finalzinho que eu dei meia volta. Distribuição da inclinação, praticamente reto o parque, né? O efeito do treino, teve bastante, na verdade, aeróbico, e o anaeróbico só 0,9, tá? Que eu não forcei tanto, né? Aqui, no cada km, como que estava a velocidade e tudo mais, ó, velocidade, ritmo cardíaco, o tempo que eu fiz em cada um deles. O seu RPE, tá desafiador. E o equilíbrio do treino, 85/15, que eu não sei o que é também, mas se você entrar aqui, ele tem a função, ó. Um foco 100% em uma única área pode limitar o progresso. Recomenda-se uma combinação de resistência e força para oferecer melhor suporte ao desempenho. A forma física e a saúde geral. Não entendi. Tá? Então vamos lá, detalhes, o que eu fiz? Detalhes, né? Eu fiz com a bike, Caloi Arenita, e aqui tá o KM que eu rodei nela, 274 só, tá ok? Vamos lá, meu calendário de treino, aqui eu posso criar um calendário de treino, legal. O chat do treinador, então aqui eu consigo mandar mensagem para eles me indicarem, pô, tô nesse peso assim, esse assado, queria dar um pedal hoje, quais zonas que eu devo fazer, zona 2, zona 3,
quanto tempo em cada uma delas, bem legal, tá? Esse recurso é legal, é implementação nova na Amazfit, por isso que eu coloco que ele está à frente dos outros. Relatório semanal, não tem muito o que falar, certo? Zap Coach, você entra aqui, cria um treino e não paga nada, tá bom? Certifique, perfeito, não é compatível porque eu não tô com relógio aqui, tá? VO2 máximo não mexe, carga de treino e tal, limiar de lactato também não mede, e aqui que tá o legal. Se você tiver com o anel, você não consegue por ele iniciar uma atividade. Você precisa entrar aqui no app do Zep, entrar nesse menu aqui abaixo, o atividade, rolar até aqui embaixo nessa página aqui dos coloridinhos, e aqui, por exemplo, uma caminhada. Eu clico, ele vai puxar o GPS, e aí eu posso iniciar a atividade. Aqui em cima mostra que é o ringue que está conectado, tá bom? Então inicia a atividade aqui. Só consigo fazer 4 atividades registradas por ele, com auxílio, obviamente, do smartphone. Corrida ao ar livre, caminhada, bicicleta ao ar livre ou esteira, tá bom? Então basicamente isso. Mas tem um Hyrox aqui definindo seu tempo-alvo e tudo mais, então tem umas questões de Hyrox, que eu não conheço, mas sei da modalidade, mas não conheço detalhes. Previsão de conquistas, aqui como é um menu de atividades, né, do Zep, não especificamente do relógio. Então o relógio acaba diminuindo algumas coisas, né? Minhas rotas, são as rotas que eu salvei no T-Rex, não tem muito como colocar aqui, né? Tipo, eu vou criar rota, posso criar em cada um dos coisas, mas eu não consigo mandar pro relógio, pro anel, né? Consigo mandar pro relógio, não pro anel. Treinador Zep é a mesma coisa, tá? Aqui medalhas, que basicamente é o que o Amazfit tem, não especificamente o anel, então não é questão dele. E o Aura, que é uma análise de sono, tá? Eu ganhei como vitalício, veio um plano aqui até 2099, bem legal. Eles colocaram que por eu ter o anel, eles me deram esse plano. E esse plano, depois de ativo, obviamente ele funciona também com os relógios da Amazfit, tá? Estando conectado aqui dentro do aplicativo. Então eu sou premium, tá aqui, ó, até 30/12 de 2099. Dá para brincar, né? Vamos lá. Vamos passar por tudo aqui? A ideia é passar por tudo, certo? Então vamos aqui no premium logo de cara, abrir, qual que é o meu ID, como que eu tô, índice de relaxamento em tempo real. Aqui tem um gráfico, mostrou, mas explicou o que que é. Tempo de brincar, para eu programar. Criador de hábitos, não está habilitado. Notificação de aviso de sono, não está também. Som que você não gosta. Você quer? Deixa eu ver o nome. Dá uma pensadinha aqui. Sons que você não gosta. Informe-nos sobre os sons que não gosta para que possamos evitá-los em futuras melodias. Legal, né? Se eu não gosto, por exemplo, de chuva, ele não vai ficar me sugerindo músicas com chuva, tá? Sons que eu prefiro. Faz muito sentido, certo? E aqui eu posso umas pré-definições de ajuda. Não tem muito o que fazer. Recapitulação, análise semanal do sono. Ele pegou os dados dessa semana minha e está analisando o sono. Vamos ver aqui. Ah, tá. Responder a 3 perguntas ajudará a avaliar melhor a qualidade do sono na semana passada. Como você avaliaria a qualidade geral do sono na semana passada? Foi bom, hein? Durante a última semana, com que frequência você teve dificuldade em ficar acordado enquanto dirigia? 0, tá tranquilão. Durante a última semana, com alerta, você se sentiu ao acordar pela manhã? Senti bem. Ok. Feito. Vamos ver aqui o que ele me coloca, tá? Bora. Então aqui ele tem as análises aqui dos dias. Teve dia que eu marquei a carinha, teve dia que eu não marquei, então por isso. E ele fez uma análise completa do sono. Lembrando que eu estou dentro do Zep, na função Aura, e eu ganhei o uso. Isso aqui é um serviço pago, que eu nem sei o valor, eu ganhei por causa do anel, então faz total sentido compartilhar aqui, né? Então aqui explica tudo, tá? Como que foi, a regularidade minha que foi ruim, o resto aparentemente tá bom, tá? Você precisa prestar mais atenção à sua regularidade. Sim, viajei, mudei de casa, tudo mais, então quebrou aqui a regularidade. E aqui mais um monte de coisa aí que vocês estão vendo, sobre mim, no caso, e aqui tem inclusive um desafio, tá? Beleza, vamos voltar aqui. Eu estava no primeiro, né? Voltei aqui no segundo. Avaliação, vamos ver aqui. Avaliação de saúde do sono. Você foi dormir, vamos ver o resultado aqui. De repente, tem uns vizinhos fazendo barulho aqui, tá? Se vocês forem ouvindo, tem passarinho, tem vizinho, tem tudo, né? Vamos lá, faz parte, ó. Parabéns, sua avaliação do sono foi concluída. Para que os resultados da avaliação sejam mais precisos, é necessário que você responda algumas perguntas. Claro, né? Para avaliar, preciso perguntar.
Você ronca alto, mais alto do que falar? Sim, porque inclusive o Raul que mostrou isso, certo? Você costuma se sentir cansado, fadigado ou com sono durante o dia? Não, isso durante o dia é de boa. Alguém já observou você parar de respirar durante o sono? Não. Você tem o estado tratado de pressão? Não. Quão satisfeito e insatisfeito você está com seu padrão de sono? Tô bem, gostei. Até que ponto você considera que seu sono interfere no funcionamento diário? Pra caralho, muito. Vamos lá. Nos últimos 7 dias, quando você tenta relaxar à noite ou dormir, você já teve sensações desagradáveis e inquietas nas pernas que podem ser aliviadas caminhando, movimentando? Não. Pô, tentei dormir, não tem essa não. Durante a última semana, com que frequência você teve dificuldade para ficar acordado enquanto dirigia? Também não. Eu entrei em carro, eu não fico, tá? Não durante o último mês. Durante a última semana, o quanto foi um problema para você manter o entusiasmo necessário para realizar as coisas? Cara, mandei bem. Não tive problema não, sem problema. Tava na pegada, tá ok? Então aqui, pessoal, não tinha utilizado ainda, tá? Mas é um menu Aura dentro do aplicativo da Amazfit, ao qual eu pretendo voltar a usar o T-Rex agora por alguns dias, para depois testar o Xiaomi ainda. E realmente o Amazfit é bem legal, tá? Então a apneia tá baixo, SRL tá baixo também, sonolência diurna, risco moderado. Não sei, né? Tudo corresponde que aparentemente não era para isso, né? Não tem nada de alto risco, 2 em baixo risco, e aqui tá a análise minha, ok? Avaliação, né? Música para dormir, eu entro aqui, ele me dá algumas opções de músicas, então posso apertar o play, igual no Huawei, né? No Huawei a gente viu isso aqui no outro vídeo, quem não assistiu tem um vídeo do Huawei ali completo, sons da natureza, mesma coisa, colocar uns plays aqui de música, e aqui, você está no caminho certo, acumular dados para o seu relatório, tem dados sobre todos os dias aqui, né, dos últimos 2 meses, os dados estão todos aqui, mensalmente 9 noites, porque hoje é dia 9, avaliação do sono, sua avaliação está pronta, então dos 7 dias, batimento cardíaco agora 81, aí a Aura ajusta sua música com base em sua pontuação de relaxamento em tempo real. Legal, né? Som da natureza e tudo mais e outras coisas. Então, o Aura aqui é um aplicativo que tem uma função nova que tem dentro do aplicativo que eu achei bem legal. E aqui o dispositivo, então o dispositivo está aqui, monitor de saúde, tá? Então ele está com 19%, né? Monitor de saúde, monitoramento, coloquei a cada 5 minutos, posso desligar, colocar 10 ou 30. Alerta de frequência cardíaca, desliguei, tá de boa, tanto alta quanto baixa estão desligados. Monitorar o sono, no talo, com certeza. Monitor de estresse também, notificação de alívio de estresse também, automático de emoção também, mesmo estando em modo beta. SPO2, legal, eu achei que ele não media SPO2, tá? Até porque ele não mostrou no aplicativo lá na frente lá. Legal, então Então vamos ver aqui se tá mostrando SPO2, tá bom. Zona de frequência cardíaca aqui, ou se você quiser editar a zona de frequência cardíaca, você consegue, deixei a padrãozinha. Encontrar dispositivo. Aí no caso, ele acende, tá acendendo, então cancelar. Então na verdade você vai conseguir encontrar ele à noite, né? Porque tem muito o que fazer, ele não vibra. Função de atualização sobre como usar, dicas de uso, basicamente é isso, pessoal. Um anel legal, é um dispositivo acessório, não é um dispositivo que vai substituir um relógio, mas é um dispositivo bem legal. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou fazer outros vídeos daqui uns dias comparando o relógio, o anel e a banda. Fechou? Então é isso. Muito obrigado. Espero que vocês gostem do conteúdo e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu, valeu!